Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje vamos falar da rocha. É um tema muito atual para nós refletirmos, né? Para nós trazermos para o nosso tempo, né? Esse tempo que a gente vive às vezes de muita insegurança, nós encontrarmos segurança na rocha. Mas antes, se você ainda não for inscrito, inscreva-se embaixo no seu vídeo aí embaixo, aí do lado direito, inscreva-se. Se você já foi inscrito, acione o sininho, nós sempre vamos estar gravando pequenos vídeos com palavras curtas, mas objetivas para falar ao coração de vocês. O propósito é palavra pura, palavra de Deus e também bem objetiva para falar aos seus corações. Amém? Vamos lá para o texto? Olha, nosso texto de referência hoje é Lucas capítulo 20, versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. O texto aqui, quando Jesus Cristo estava falando para os discípulos, ele fala coisas interessantes que reporta lá no Velho Testamento. Primeiro ele fala sobre o fato de quem cair naquela rocha ou naquela pedra seria despedaçado, seria feito em pedaços. E sobre aquele que aquela rocha caísse, seria feito em pó. Mas ele fala do Velho Testamento porque quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E só que o sonho dele saiu da mente dele, fugiu da mente dele, e ele chamou aqueles interpretadores, né, de sonhos, adivinhadores, magos, astrólogos da época, e falou com eles: olha, qual o sonho que eu tive? E eles falaram: conta para nós o sonho. E ele falou: não, vocês estão me enrolando, eu quero saber qual foi o sonho que eu tive, que está me perturbando demais. E eles falaram: olha, mas isso é impossível, rei nenhum, Deus nenhum poderia dar essa interpretação, ou fazer esse tipo de coisa e tal. E aí ele vai e, irado com aquilo, ele determina, ele faz um decreto para que todos os magos, adivinhadores, astrólogos que estivessem na Babilônia fossem mortos. Isso incluía Daniel e os amigos dele, Ananias, Azarias e Misael. Aí foram lá e chamaram eles para que eles também fossem mortos, né? E eles perguntaram por quê. Quando foi falado para eles o motivo, Daniel pediu para falar com o rei. E o rei vai e fala que teve um sonho, mas ninguém estava conseguindo descobrir qual o sonho nem dar a interpretação. Daniel pediu para o rei um tempo, né, para que ele pudesse estar falando com ele. Isso está tudo lá em Daniel capítulo 2, tá? E aí o rei dá um tempo para Daniel e ele chama os amigos dele, né, os 3 amigos dele, e para clamar a Deus, para que Deus tivesse misericórdia deles e revelasse para eles o sonho. E durante a noite, orando e clamando ao Senhor, Deus deu a revelação e a interpretação. Aí ele volta, né, para falar com o rei novamente, e quando ele volta, aí está escrito lá no versículo 34 do capítulo de Daniel 2 e o 35 também, que fala assim: olha, e estavas, agora ele falando já do momento do sonho, né, ele deu a interpretação falando que tinha uma cabeça de ouro, o peito aqui e os braços eram de prata, né, o ventre era de bronze, né, e tal. Aí quando Daniel estava falando do sonho ainda, no versículo 34 e o versículo 35, ele falou assim: olha, e estavas vendo isto, falando do rei Nabucodonosor, né? Quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, olha que interessante, uma pedra cortada sem auxílio de mão. Quer dizer, o que cortou essa pedra, né? Uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro e o bronze e a prata e o ouro, quer dizer, de baixo para cima tudo foi sendo esmiuçado, a estátua inteira foi esmiuçada, os quais se fizeram como pragana das eiras de estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Ó, que interessante, de repente uma pedra que aparece, que não é cortada por mãos humanas, acerta a estátua, ela vira pó e o vento leva, e essa pedra cresce e se desenvolve. Sonho mais interessante, né? Quer dizer, aqui analisando, falando como homem, e aí é claro, puxa vida, quando o rei vai ouvindo aquilo vem trazendo a memória dele, e ele vai entendendo o que Daniel estava falando, e agora Daniel traz a interpretação, e quando ele vai dando a interpretação, ele fala que a cabeça de ouro era o rei, depois dele vem outro reino mais fraco, né, que é de prata e tal, até chegar o momento da rocha, que é o que interessa para nós, que nós estamos falando da rocha.
Quer dizer, qual rocha é essa? Que rocha é essa que poderia crescer e encher toda a terra, né? Aí aqui em Daniel capítulo 2, 44, ele fala assim, olha, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Olha, isso aqui faz parte da interpretação. Nos dias desse reino, o Deus do céu levantará um reino que não poderá jamais ser destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Olha, um reino que ninguém pode acabar com ele. É o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino que foi estabelecido por Jesus Cristo, ou por esta rocha que veio sobre a terra. E Jesus Cristo, quando ele falou isso lá, né, nós analisamos em Lucas, mas lá em Mateus também, capítulo 21, versículo 43, também cita sobre esse reino, ou essa rocha, melhor dizer, e ele fala assim, olha, no versículo 43, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, falando para os judeus, olha, vocês estão rejeitando essa rocha, essa pedra angular. Então, esse reino será tirado de vocês, não o reino Israel físico, mas agora o reino Israel celestial, ou o reino que estava sendo estabelecido por Jesus Cristo, que era a promessa para os judeus, e que de repente foi tirado deles, e agora foi dado a todas as nações, ou todos aqueles que o reconhecerem como Senhor. E aí no versículo 44, ele completa dizendo assim, olha, e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Olha que legal, falando agora da interpretação, do sonho do sonho de Nabucodonosor, e agora trazendo para o tempo de Jesus, esse momento aqui. Por isso, quando ele cita lá em Lucas, capítulo 20, versículo 17, como nós lemos no início, ele falou exatamente isso, falando assim, olha, puxa vida, o que está acontecendo aqui? Por acaso não é o que está escrito? Não é o que foi revelado através de um sonho ao rei Nabucodonosor e interpretado por um servo de Deus, Daniel? Que esta rocha cresceria tanto ao ponto de encher toda a terra? Olha, muito maior, muito mais poderoso do que esta pandemia ou qualquer outra coisa que porventura já foi profetizado, que é o Apocalipse, né? Um livro de Apocalipse, falando de tantas coisas sobrenaturais que vão acontecer. Muito maior do que isso é a rocha, muito maior do que isso é Jesus Cristo. Ele sim é a rocha, a pedra angular, é aquele que estabelece o reino, e é um reino sempre eterno, um reino que nunca passará para outra mão, que Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que domina nesse reino. Amém? Espero que tenha te abençoado esse pequeno vídeo, né, essa mensagem, e se foi, compartilha com alguém para abençoar mais alguém, tá bom? E Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.